Saudações, caros lupinos! Quem aí assistiu ao vídeo Lican Gamer 8 viu que em determinado momento eu havia prometido que enviaria alguns salves, não é? Pois então, os salves de hoje vão para Lobo Mal, Diogo Rodrigues e para Hugo Nunes. Eu agradeço aos três que assistiram aos 30 minutos de vídeo até o momento onde eu menciono sobre os salves. E agradeço também pelos comentários que vocês deixaram. Você aí quer ganhar um salve? Então fiquem atentos aos próximos Lican Gamer. De acordo com as antigas tradições, existem várias maneiras de se tornar um lobisomem, e algumas delas é através de artefatos mágicos. Com tais artefatos, o portador poderia se transformar quando ele quisesse, e também teria certo controle sobre sua vontade enquanto estivesse transformado. Claro que estes objetos não eram brinquedos de camponeses. Eles pertenciam a feiticeiros experientes que possuíam habilidades mágicas inatas, ou, como se dizem na cultura cristã, concedido pelo demônio. Número 1. Unguento mágico. O unguento é um tipo de loção, pomada ou poção mágica gordurosa de uso externo, ou seja, ele deve ser esfregado sobre a pele, pois bebê-lo poderia causar vômito e assim o efeito não funcionaria. Mas esfregando sobre a pele permitiria que fosse absorvida pelo corpo. Acredita-se que tal objeto era obtido através de demônios, ou então elaborados pelo próprio feiticeiro ou pela bruxa, com ingredientes como a raiz de beladona, que é uma planta alucinógena e extremamente tóxica, que pode levar um adulto à morte com a ingestão de apenas uma folha, e sendo justamente que a sua raiz é a parte mais tóxica. Também se dizia que possuía sangue de morcego, meimendro, que é uma antiga planta com imensa concentração de veneno, mas que na medida certa poderia ser usada em remédios. Potentilla anserina. Esta era uma planta que se acreditava ter o poder de afastar maus espíritos. Ópio, uma substância altamente viciante produzida através do látex leitoso desta planta. Ela possui propriedades sedativas e anestésica. Gordura corporal retirada de uma criança e cinzas de carvão. E após tudo isto ser misturado, recitava seus encantamentos apropriados. E então, o unguento deveria ser esfregado sobre o corpo. E após ter esfregado o unguento sobre o corpo, bastava esperá-lo fazer efeito. A transformação acabaria conforme o efeito do unguento fosse passando. Como vocês veem, não é brincadeira para criança. É algo sério que pode levar à morte por intoxicação, caso um destes ingredientes não esteja na dosagem correta. Sem falar em ser um ato macabro e repulsivo
atentar contra a vida de uma criança. Na Idade Média, alguém que tivesse em seu quintal uma dessas plantas logo era acusado de bruxaria e condenado à fogueira. A crença era: por que alguém plantaria isso em seu jardim, se não fosse para uso em bruxaria? Eu já falei sobre esse tipo de coisa no vídeo Lobisomens e Tomates. Vocês podem assisti-lo mais tarde. O link estará na descrição. Número 2. Couro de lobo. Este artefato é uma espécie de capa feita com o couro do lobo. Este método era mais simples. Bastava o indivíduo se cobrir com o tal artefato e a transformação ocorreria. Porém, havia um preço alto a se pagar. O portador corria o risco de nunca mais retornar à forma humana. Esta era a maldição da capa. O couro de lobo se fundia ao portador, o tornando uma espécie de lobo, e sobre esta forma ele deveria permanecer até que a maldição fosse quebrada. A maldição poderia ser desfeita através de provações, demonstrando que a sua natureza humana não foi dominada pelo lado animal. Também havia casos em que a liberação ocorria por influências externas. Já em outros, ela simplesmente ocorria espontaneamente, se soltava, caía e a pessoa estava liberta. Existem citações semelhantes, onde relatam que por conta de uma punição divina, homens eram amaldiçoados e transformados permanentemente em lobos, e só voltavam à forma humana se conseguissem passar longos períodos sem que ingerissem carne, seja qual fosse a procedência dela. Bom, um exemplo de caso onde homens foram amaldiçoados por conta da capa de couro de lobo está na história de Sigmund e Sinfjotli, um conto nórdico onde pai e filho se transformam em lobos. Vocês podem assistir o vídeo mais tarde, o link estará na descrição. Número 3. Cinturão do lobo. Este é muito semelhante ao anterior, a capa de couro de lobo, porém, parece ser muito mais eficiente. Este cinturão era feito com couro de lobo, e quem possuísse este cinto mágico poderia se transformar sempre que quisesse. Bastava colocar o cinto em volta de si, e a transformação ocorreria. E para voltar à forma humana, bastava que o portador removesse o artefato. Com este método, o indivíduo possuía mais controle de sua vontade enquanto estivesse transformado. Por isso, ele próprio conseguia remover a cinta a qualquer momento. Mas, apesar de haver esse controle, o indivíduo não se transformava e saía para um passeio no bosque ou para ser o guardião da vila. As transformações sempre eram com finalidades malévolas. Acredita-se que o cinto do lobo era um presente vindo do próprio diabo ou de demônios ao qual o feiticeiro servia. Era um artefato tão poderoso que após aceitá-lo, você jamais conseguiria se livrar dele. E só poderia ser destruído com a realização
de um ritual sagrado feito pela igreja. Em algumas tradições, menciona que este cinto era feito com a pele de alguém que foi enforcado, acusado de bruxaria ou de ser lobisomem. Este cinto também é mencionado na história de Peter Stubbe, o lobisomem de Bedburgo, como sendo um presente do diabo para o seu servo. Peter, que era um feiticeiro maligno, viu neste cinto a possibilidade perfeita para que ele pudesse satisfazer os desejos mais profanos e sombrios de seu coração. E se deleitou com inúmeras formas macabras e asquerosas de assassinato, e ao remover o cinto, voltava à forma humana, sem deixar pistas de quem foi o assassino daquelas pessoas. Eu fiz um especial sobre o caso de Peter Stubbe. O link está na descrição, caso você queira assisti-lo. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E quem sabe eu traga mais formas consideradas de se tornar um lobisomem.